Bem-vindo ao nosso canal no Spotify. Você ouvirá agora uma mensagem do nosso pastor Daniel Ventura. Deus o abençoe e fale ao seu coração. E a nossa proposta para o ano de 2026 é refletirmos sobre esse nosso tema anual, enraizados e edificados em Cristo. E a ideia é que, então, pelo menos nessa jornada inicial, nós refletíssemos sobre alguns fundamentos. E essa tem sido, portanto, a temática dessa série que já norteou as duas mensagens de janeiro, já intitulou, inclusive, a nossa mensagem de hoje pela manhã, e nessa noite estamos, portanto, na quarta mensagem da série Fundamentos. E o propósito dessa série Fundamentos é muito simples, mas ao mesmo tempo fundamental. É que Deus deseja aprofundar aquilo que está dentro de nós, que nos torna de verdade, essencialmente, filhos de Deus, ao mesmo tempo em que Ele vai gerando fora de nós crescimento. E isso vem num momento especial da nossa vida e da nossa história como igreja. No dia 19 de outubro do ano passado, celebramos os 3 anos de organização da nossa igreja e o presente que ganhamos naquela ocasião foi o anúncio de um novo endereço, de um novo espaço que Deus está nos conduzindo. E nesse tempo de transição, enquanto ainda estamos organizando e preparando este novo ambiente, a ideia é que possamos aprumar o nosso coração, a nossa mente, para entendermos que há coisas que precisam fundamentar-se dentro de nós, enquanto algumas coisas vão crescendo fora de nós. E por isso a proposta de mensalmente nos debruçarmos na palavra de Deus e encontrarmos, a partir da iluminação do Espírito Santo do Senhor, aquilo que diz respeito à nossa vida e à nossa história. E para que nós possamos nos situar, especialmente aqueles que não tiveram a oportunidade de acompanhar as 3 primeiras reflexões, eu quero recapitular aqui de forma muito breve o que nós tratamos nessas últimas 3 reflexões. Na nossa primeira mensagem, nós firmamos o nosso coração sobre 2 declarações. A primeira declaração é que, no princípio, Deus, e a segunda, o Espírito deste Deus pairava sobre a face das águas. A ideia aqui é que a vida começa em Deus, e que esse Deus se faz presente mesmo quando o caos se agiganta diante da nossa vida. O caos não afugenta a presença do Espírito Santo de Deus de nós. O nosso Deus, através do seu Espírito, é capaz de pairar por sobre tudo isso. E nós, então, norteamos a nossa reflexão e conduzimos o nosso coração exatamente nesta linha. Na segunda mensagem, nós aprendemos que a identidade ela não é conquistada. Aquilo que nós somos é recebimento da graça de Deus. E a nossa identidade tem tudo a ver com o propósito de refletirmos a imagem de Deus em nós. Você e eu somos a imago Dei, a imagem do Senhor sobre esta realidade que nós chamamos vida. Por isso somos denominados cristãos. Temos a marca de Cristo em nós. E hoje pela manhã nós tocamos no propósito da vida no jardim. De tudo aquilo que Deus coloca nas nossas mãos. Nós transformamos o jardim do Éden, até então abstrato nas nossas mentes, em algo concreto para a nossa realidade. E fomos convocados e desafiados a cuidar, a proteger, a prosperar aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos. Porque a nossa missão e o nosso propósito é honrar a ordem boa do Criador. Mas eu deixei hoje pela manhã, no finalzinho da nossa reflexão, uma provocação. E eu queria partir desta provocação, que é uma pergunta que surge de forma inevitável. Uma pergunta que atravessa a história, uma pergunta que toca a nossa realidade, a nossa casa, a nossa rotina e o nosso coração. Porque se no início tudo era muito bom, e quando nós começamos a ler a narrativa bíblica, especialmente o capítulo 1 do livro do Gênesis,
é explícito na própria declaração divina que, após Deus realizar movimentos de criação, a conclusão a que ele chega é muito bom. Muito bom. Agora, o que acontece que transforma esse muito bom num jardim imaculado, numa realidade metamorfoseada, manchada? Em outras palavras, por que o mundo é do jeito que é? Por que nós, vez por outra, somos esbarrados pela maldade, pela injustiça? Por que a desigualdade tem sido crescente? Por que números estatísticos trazem resultados alarmantes sobre a realidade da humanidade? Mortalidade, feminicídio, crianças sendo abusadas, pessoas cada vez tendo dificuldades de acesso àquilo que é primordial para a sua subsistência. Poucos tendo muito, muitos tendo pouco. Por que temos que conviver ao mesmo tempo com tanta beleza, mas com tanta dor, com tanto ódio? Por que o amor deixa de ser, em alguns momentos, abrigo, lugar de refúgio, de cuidado, e se transforma em campo de batalha? Por que o trabalho exaure? Por que parece que carregamos a sensação de nos movermos e não sairmos do lugar? Por que a morte insiste em ter a última palavra sobre a nossa vida? São perguntas que nos tocam quando encaramos a realidade, as contingências da existência. Somos provocados a olhar para aquilo que se agiganta diante de nós e que traz indagações, questionamentos que embrulham nosso estômago, que nos incomodam. Especialmente nós como filhos de Deus. E o que o Gênesis faz é nos convocar a olhar para a realidade, para a vida como ela é. E nos faz uma convocação colocando diante de nós uma resposta desconfortável, mas ao mesmo tempo libertadora, porque faz com que compreendamos adequadamente por que o mundo está do jeito que está. Por que as coisas não acontecem da forma como deveriam acontecer. E a resposta é simples: o mundo está como está porque nós estamos como estamos. Eu vou repetir, o mundo está como está porque nós estamos como estamos. Isso significa que aquilo que acontece diante dos nossos olhos é resultado da nossa autonomia, das nossas próprias mãos. O Salmo 115 diz que os céus acolhem a boa vontade de Deus que é cumprida lá. Mas o mundo foi entregue aos homens e nós regemos a nossa história. Nós somos protagonistas da nossa história enquanto humanidade. Então, se o mundo não anda muito bem, a culpa não é de Deus. E vou me atrever a dizer aqui, espero que você entenda o que vou dizer de forma provocativa, nem sempre do próprio diabo. A culpa é nossa. E nós temos competência, inclusive, de confirmar isso olhando para uma história recente nossa. No ano de 2020, especialmente no dia 15 de março, houve um lockdown. Até então, ninguém havia escutado essa expressão. Achávamos que aquilo duraria 2, 3 semanas, daqui a pouco achávamos que aquilo se estenderia por mais 30, 40 dias, e quando nós nos percebemos, estávamos já entrando no ano de 2021 com uma tal de Covid. E a Covid foi essa manifestação nossa contra a realidade nua e crua da nossa pequenez, da nossa finitude, onde mascarados, reclusos, alguns freneticamente andando com seus álcools em gel de um lado e do outro. Essa semana eu soube de um, coitado, que ele ficava injetando um álcool no nariz com medo que ele, na cabeça dele, o seguinte: se passar um vírus aqui, ele morre na entrada do nariz. Eu falei, deve estar dependente até hoje de álcool por causa desse negócio. Lutávamos contra a possibilidade de sermos prematuramente levados pela morte. Havia uma manifestação quase que universal de luta em favor da vida. E pairou, mesmo que de forma inocente, entre nós, a esperança, a expectativa
de que, poxa, agora vai dar tudo certo. Agora a humanidade vai estar de bem. Agora nós seremos solícitos, solidários, amáveis, corteses, cuidadosos. Na primeira oportunidade aparece um doido que quer apertar um botão e declarar a Terceira Guerra Mundial. Estamos de volta a tudo de novo. Como aconteceu quando a narrativa bíblica diz que depois que desce o dilúvio e destrói tudo que está sobre a face da terra, há a reserva de uma família temente a Deus, uma família piedosa temente a Deus, e tudo desandou de novo. E por que desandou? Porque você e eu viemos com defeito de fábrica. Você e eu somos de natureza adâmica. Nós temos uma geração de bebês aqui na nossa igreja. Já deve estar, pelos meus cálculos, com uns 18. Já passou, inclusive, de um time de futebol, já tem até reserva. E, vez por outra, eu falo isso, especialmente aqueles que, como eu, já passaram dessa fase dos pequenininhos, para nos lembrar de que, em nenhum momento da nossa jornada paternal e maternal, nós chegamos para os nossos filhos e ensinamos os nossos filhos a mentir. Ó, papai vai te ensinar como mentir. Passo 1, passo 2 e passo 3. Mas não tem um belo dia que o catarrentinho ou que a catarrentinha resolve mentir? Resolve fazer a coisa errada? O que a gente precisa é ensinar o certo. O que a gente precisa é estar em cima, disciplinando, guiando. Olha, entrou, pede licença, saiu, despede, agradeça. A gente tem que ficar nessa didática repetitiva para quê? Para ver se o negócio entra na cabeça. Porque o errado já está ali, impregnado no DNA. Para mostrar para nós que o desarranjo é fruto das nossas próprias mãos, da nossa autonomia, do nosso jeito esquisito de ser. Então o mundo está como está porque nós estamos como estamos. Em outras palavras, em algum momento da nossa jornada, nós decidimos romper com a fonte da vida. E fizemos isso tomados pela ilusão da autonomia. Nós achamos, como humanidade, que no momento em que nós nos desconectássemos de Deus, nós regeríamos a nossa vida por conta própria. Mentira. Por quê? Porque no momento em que nós nos desconectamos da fonte da vida, nós morremos. Nós morremos. Historicamente, o coração humano, ele vai tentando gerar uma explicação para a existência em cima de 3 caminhos. E a gente vem com essa mentalidade e a gente vê isso se apregoando no nosso meio, especialmente no nosso cenário cristão, evangélico, latino-americano, brasileiro, pentecostal e neopentecostal, mas que resvala e que respinga, especialmente nas religiões protestantes históricas, como a religião batista, com 3, eu vou chamar aqui, tipos de espiritualidade. A primeira espiritualidade é a espiritualidade mágica. É a turma que tenta transformar a fé em magia, em feitiçaria, em tecnia, que transforma o culto e a liturgia em barganha, de modo que basta realizarmos alguns movimentos, alguns ritos, alguns gestos para que então consigamos manipular Deus. Suba, desça, tome, coloque debaixo, faça isso, faça aquilo, porque isso moverá o mundo espiritual e tirará Deus então do seu trono de graça à sua direção. Espiritualidade mágica, marcada por esse misticismo presente na nossa cultura. A segunda espiritualidade é a espiritualidade mecânica. É a turma do outro extremo. Tudo é o acaso. Nós somos apenas engrenagens. O que tiver que ser, será. Afinal de contas, não cai uma folha da árvore que Deus não queira. E as pessoas se rendem a essa visão fatalista da vida, acreditando que não há, nas suas próprias mãos, na sua consciência e na sua jornada, responsabilidade, liberdade de escolha. Mas aí a gente vai para a Bíblia, porque o terceiro caminho proposto de espiritualidade é o caminho bíblico. E a Bíblia afirma que o mundo, ele nasce da bondade de Deus. O mundo surge da ação bondosa de Deus.
O mal não é defeito do Criador. Coloca isso no seu coração. Mal não é defeito do Criador. Tudo que Deus fez, fez bom. O mal é vandalismo da criatura. O mal é rebeldia da criatura. O mal é arrogância, autossuficiência da criatura. Nós fomos chamados não ao controle, não ao acaso, mas a uma caminhada e uma jornada de espiritualidade e de confiança, entendendo que aquele que nos criou tem um plano especial para nós. Coloque isso na sua mente. Deus tem um plano para você, um propósito para você. Falamos sobre isso hoje pela manhã. Eu quero ir ao coração do texto, que é exatamente o capítulo 2 do livro de Gênesis. Você depois leia na sua casa os versos de 8 a 17, vou usá-los como pano de fundo, porque você já conhece a história. Deus planta um jardim, e aqui a gente tem o que chamamos da teologia em forma de paisagem, porque esse jardim possui uma tônica teológica. Ele cria um lugar onde a vida é abundante, onde a vida é ordenada, onde a vida é bela. Ele cria um lugar habitável, perfeito. E o ser humano é criado dentro deste grande ambiente denominado nas Escrituras como Éden, como guardião. Olha, você está sendo colocado aqui não é como um turista, você está sendo colocado aqui com uma vocação. E a sua vocação é guardar e cuidar disso. Então o Éden não é apenas um cenário. O Éden para nós é um chamado, é um altar vivo onde nós, criaturas, aprendemos a viver e a conviver com o Criador. Esta é a proposta do Gênesis. Esta é a proposta do Éden. Essa coligação divina-humana, essa harmonia do nosso coração com o coração de Deus. Aí vem o ponto decisivo. Aí vem o cerne. Que no meio de tudo isso, depois de criar todas as coisas, colocar o homem no jardim e ordenar a uma nova vocação, a um chamado de guarda, Deus estabelece um limite. E qual é esse limite? Olhe para onde o seu campo visual consegue alcançar. Você pode tocar e comer tudo. Mas você não pode tocar e não pode comer desta árvore aqui. A árvore do conhecimento do bem e do mal. Limite. Limite. A árvore não é uma armadilha. A árvore é a oportunidade de uso da liberdade. A árvore é um sinal de que você precisa lidar com o livre-arbítrio, você precisa lidar com o limite. E guarde isso. Limite define qualidade de relacionamento. O limite vai definir a minha qualidade de relacionamento. Por quê? Sem limite, amor vira instinto. Sem limite, aliança vira consumo. E o limite posto por Deus ao casal não é mesquinhez divina. Quando Deus estabelece limite, Ele está estabelecendo diante dos olhos daquele casal misericórdia. É Deus dizendo o seguinte: existe uma ordem moral e vocês não são o centro do universo. Vocês precisam aprender a lidar com a liberdade. O problema é que nós vivemos numa cultura que insiste em colocar diante de nós uma resistência, como se os limites fossem uma tentativa de opressão para vivermos a nossa própria vida. Só que a forma adequada de entendermos limites é olharmos para os limites como guardiões da vida. Os limites são guardiões da vida. Uma criança sem limite fica vulnerável. Uma cidade sem limite fica violenta. Um coração sem limite vira escravo de si mesmo. O limite é protetivo. E no centro do jardim, a narrativa nos coloca diante, na verdade, de duas árvores. E não são decoração de jardim, mas o símbolo da existência ou modos de nós vivermos a nossa vida. A primeira árvore eu acabei de mencionar aqui é a árvore do conhecimento do bem e do mal. A outra árvore é a árvore da vida. A árvore da vida representa a vida como dom. A árvore da vida representa essa vida como
recebida graciosamente, sustentada e compartilhada de Deus para conosco e da nossa parte para com Deus. A árvore do conhecimento do bem e do mal, e aqui eu preciso fazer apenas um destaque, porque conhecimento na Bíblia não está atrelado apenas a acumular informação. Conhecimento na Bíblia tem a ver com experiência. Conhecimento nas Sagradas Escrituras tem a ver com domínio, com prerrogativa. E bem e mal aqui aponta para uma pretensão de definir por conta própria o que é bom e o que é mal, o que é justo e o que é injusto. Então o que Deus está mostrando aqui para nós é que o centro do pecado não é uma fruta. O centro do pecado não é o que nós comemos. O centro do pecado é um trono. É a definição de quem vai sentar na cadeira principal. O pecado original é não permitirmos que Deus seja o centro da vida. Todo o restante, assassinato, homicídio, inveja, ciúmes, luxúria, gula e por aí vai, são consequências deste pecado original, o pecado mãe. O pecado máter, quando a gente pega os 7 pecados capitais, tem um pecado que é o pecado mãe de todos os pecados, que é o orgulho. É a tentativa de autossuficiência. E o que está posto diante de nós aqui é esse entendimento de que quando o centro do pecado se torna conscientemente um trono, nós precisamos estar atentos em quem está sentando nessa cadeira. Porque, do contrário, é o coração dizendo, olha, tudo bem, Deus existe, mas eu decido a minha vida. Existem pessoas que são tementes a Deus, piedosas, são cristãs, mas essas pessoas não se rendem ao senhorio de Deus. São pessoas que declaram, olha, Deus pode até ajudar, mas quem determina e quem governa a minha história sou eu mesmo. E isso é visto na nossa rotina, no nosso cotidiano. São as pessoas que tentam dar uma ajudinha para Deus, são as pessoas que tentam encaixar Deus dentro das nossas necessidades, são pessoas piedosas, mas que ainda estão sentadas no trono. O eu, o ego absoluto, sobrepõe a existência de Deus. E é exatamente nesse momento que entra o capítulo 3 do livro do Gênesis, representado ali por uma serpente. E olha que coisa extraordinária. A serpente, quando se apresenta ao casal, ela não entrega ao casal uma teologia, vamos chamar aqui, ateísta. A serpente não está negando a existência de Deus. O que a serpente está fazendo aqui é oferecendo autonomia com cara de maturidade. O que a serpente está fazendo aqui é distorcendo a palavra de Deus e vendendo desobediência como se fosse uma evolução. Morrerá? Quem disse que você morrerá? Você, na verdade, está sendo restrito a ser aquilo que você pode ser. Você pode ser Deus da sua história, você pode dominar a sua existência. Se você não tocar nesse fruto, você ficará submisso o tempo todo, a eternidade toda. Então você pode romper com isso, você pode ser aquilo que você quer ser. É exatamente isso que a serpente faz. E quando a criatura rompe com a fonte, a morte começa a apresentar-se em camadas. E a primeira camada é a morte espiritual. Porque o texto diz que toda virada do dia, Deus ia ao encontro daquele casal. Mas quando acontece a morte espiritual, a primeira coisa que acontece é a humanidade se esconder. A comunhão vira fuga. A presença que era alegria de ver o Deus, o grande Criador, se apresentar e na harmonia estarem juntos, agora a presença se torna medo. Se refugiam atrás de uma moita, porque vem aquele que nos criou, soberano, poderoso, sobre tudo e sobre todos. Em seguida, essa morte, ela alcança uma segunda camada que é a relacional. A harmonia do casal, aquela que foi feita como adjuntora, como companheira, agora vira acusação. Foi a mulher que o Senhor me deu. Olha o que o Senhor arrumou para mim. Eu estava numa boa, todo tranquilo, e o Senhor me colocou na vida uma mulher, e através dela acontece isso. Aquilo que era um presente dos céus, como resposta a uma necessidade na vida de Adão, agora vira ameaça.
A unidade presente na conjugalidade de Adão e Eva agora vira defesa, vira comparação, vira guerra, que alcança os seus filhos a ponto de um filho matar o seu irmão. Até que então alcança a terceira camada, que é a morte existencial. O trabalho agora pesa. Agora eu labuto e a terra vai resistindo, com seus abrolhos, com seus espinhos. A dor começa a entrar na existência. O homem, com o suor do seu trabalho, agora busca o seu sustento, e a mulher agora, para dar luz, tem que sofrer. A dor se apresenta. A vida começa a ganhar frustração. Aquilo que era vocação, o trabalho, agora vira fardo. É aquela turma que amanhã começa a sua jornada acadêmica já murmurando: poxa, acabou as férias, eu tenho que voltar a estudar. Aqueles que já estão pensando assim: poxa, amanhã eu tenho que acordar 6 horas da manhã para ir trabalhar. Ó vida, ó céu, ó azar. É essa manifestação da morte sobre a nossa existência. Só que tem mais. O texto não termina com sentimento de culpa. O texto termina com exílio. Por que exílio? Porque o Éden é perdido. O acesso à árvore da vida é bloqueado. São 2 árvores. Eles tocam na árvore do conhecimento do bem e do mal e agora estão impedidos de tocar na árvore da vida. Isso aqui é importante porque mostra que o problema não é resolvido por força de vontade. O que nós estamos vendo aqui é que a vida ela não é um prêmio moral. Nós não vamos ganhar a vida porque nós ajudamos a senhora a atravessar a rua. Nós não vamos ganhar o prêmio da vida porque nós nunca matamos ninguém. O que o Gênesis está mostrando para nós é que o dom, ele precisa ser devolvido por Deus. Nós só conseguiremos alcançar a vida na sua plenitude, na sua abundância, na estatura, largura e profundidade em Deus. O jardim fechado revela que nós não conseguimos voltar para casa sozinhos. Há em nós uma repulsa natural para Deus e para as coisas de Deus, por conta dessa contaminação do pecado na nossa vida. Mas aqui vem algo que muita gente perde quando lê o capítulo 3 do livro do Gênesis, porque fica restrito apenas à questão da queda, só que neste capítulo, junto com a queda, Deus nos dá a graça. Deus procura o casal, Deus chama o casal, Deus pergunta o casal, Deus confronta o casal e Deus abre agora um novo caminho para aquele casal. No meio do juízo, existe uma promessa em forma de conflito futuro. Você dará à luz e virá aquele que será fruto do seu ventre, e esse pisará a cabeça da serpente. Já está declarada aqui não apenas uma jornada, mas uma jornada marcada por vitória. E essa vitória é alcançada na pessoa de Cristo Jesus. E o que nós começamos a perceber é que o que nós contemplamos como gemido da terra, e as Sagradas Escrituras nos contam isso, é essa insistência nossa de tentar reger a nossa vida como se nós fôssemos deuses da nossa própria história. O que tem acontecido diante dos nossos olhos, o que vai marcar a nossa existência, e nós estamos num ano muito importante na nossa jornada enquanto cidadãos brasileiros. É um ano marcado por eleições, é um ano marcado por Copa do Mundo, é um ano marcado por um cenário político-econômico, há uma instabilidade que nos cerca. Vez por outra eu converso com os empreendedores, os empresários da igreja, a gente vai percebendo as dificuldades cada vez maiores de empreender no Brasil, de gerar empregabilidade em solo brasileiro, as dificuldades do trabalhador que estão tentando se manter com o dinheiro cada vez mais desvalorizado e consumido por uma inflação que não sossega. Essa é a realidade que nos alcança. E o coração humano, ele não foi feito para nos sustentar diante de um trono da nossa própria existência, nós não somos capazes disso. Por isso que a única forma de nós passarmos por essa vida, pelo menos tocados por uma paz que excede o entendimento, por uma competência que nos mantém íntegros, em pé, a despeito daquilo que acontece ao nosso redor, é com Jesus Cristo. Eu tenho dito isso aqui, vocês que têm me acompanhado já sabem sobre isso, nós temos uma teologia bíblica concisa, centralizada na palavra de Deus. O maior milagre que Deus deseja realizar nas nossas vidas não necessariamente é transformar e alterar a nossa realidade física. O maior milagre que Deus deseja e pode realizar tem a ver com o nosso interior, com o nosso coração.
O apóstolo Paulo, quando chega para o Senhor e diz: Senhor, tira de mim esse espinho, está me incomodando, é ele declarando: tem uma coisa que marca a minha existência, a minha pequeneza, a minha fragilidade. E qual que é a resposta de Deus para ele? Vai ficar aí. Eu não vou tirar, porque isso marca a sua realidade, isso marca a sua condição, mas ao mesmo tempo a sua fraqueza abre espaço para a manifestação do meu poder, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. É o entendimento de que a gente só chegou até aqui não é por conta das nossas próprias forças, das nossas credenciais, da nossa conta bancária. Nós só chegamos até aqui porque o Senhor é conosco, porque Ele tem sido bondoso conosco, porque Ele tem sido gracioso conosco, porque as suas misericórdias têm se renovado. E aqui entra a maior e mais bela notícia que o Evangelho nos entrega como luz. Jesus é a resposta para que a gente viva uma vida plena, descentralizada. Porque onde Adão vai dizer a minha vontade, o próprio segundo Adão, na pessoa de Jesus, vai dizer: seja feita a tua vontade. Nós agora vamos aprendendo em Jesus a conduzir as nossas vidas para vivermos em Jesus o que Deus deseja para mim e para você como vida abundante. Porque onde Adão rompe, Jesus reconcilia. Onde nós escolhemos o caminho do eu, Cristo escolhe o caminho da obediência que cura. E aqui há algo muito simbólico e com isso eu caminho para finalizar a nossa reflexão. A Bíblia começa com uma árvore no centro do jardim. E a Bíblia culmina com outra árvore no centro da história. Não é sem razão que os apóstolos olham para a cruz e denominam a cruz madeiro. Porque no madeiro, naquela cruz, Deus desmonta a mentira do autogoverno. O caminho da vida não é libertação do eu para engrandecimento da minha própria vontade. O que a gente encontra aqui, e que eu quero que você entenda com precisão, é que a verdadeira liberdade não é ausência de restrição, mas libertação da tirania interior. O que isso significa? Que a partir do momento em que eu entrego a minha vida, a minha história a render-se ao senhorio de Deus, eu começo a viver os sonhos e os planos que Deus tem para mim. A rendição que parece submissão nos entrega como troco a vida plena, enquanto a autonomia que promete liberdade nos entrega solidão. O que Deus deseja para você e para mim é que a gente viva uma vida repleta de sentido e de significado. Porque a árvore da vida, no final das contas, não é um prêmio para quem acerta. Ela é vida que Deus concede e restaura e que só é possível ser usufruída em Cristo Jesus. Nós precisamos aprender a escolher. E as melhores escolhas que nós podemos fazer, elas acontecem de mãos dadas com o Espírito Santo de Deus. Por que eu estou dizendo isso? Porque o Éden não ficou para trás. Você e eu estamos cotidianamente diante da árvore do conhecimento do bem e do mal. A serpente continua tentando seduzir o nosso coração, tentando vender desobediência como maturidade. E a pergunta continua a mesma, que foi ecoada lá no Gênesis, no Éden, e hoje alcança a sua vida e o seu Éden. Quem está no trono? Quem está no trono da sua vida? Quando você decide não perdoar, quando você decide guardar rancor, você está se auto-entronizando. Quando você esmaga alguém para vencer, você está adorando o próprio ego. Quando você não abre espaço para que a boa, perfeita e agradável vontade de Deus se manifeste na sua vida, você está tentando manter o controle da sua existência e abrindo mão da boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. E eu quero te dar 3 perguntas simples para que você leve essa semana diante de Deus. E a primeira é esta: em que área da sua vida você está tentando ser a referência final? Onde Deus precisa na sua vida, na sua história, sentar no trono e ser o número 1 da sua consciência, da sua vocação, do seu chamado, do seu trabalho, da sua casa, dos seus sonhos, dos seus planos?
Segundo, onde que eu estou chamando de liberdade aquilo que no fundo é a escravidão do ego? Vamos ser sinceros e autênticos diante de nós mesmos e saber encarar a realidade como ela é, parando de dourar a pílula e aprendendo a encarar o nosso ego, por vezes absoluto, e abrir mão disso para que a vontade de Deus se manifeste sobre a nossa existência. Terceiro, qual é o meu próximo passo de rendição prática, concreta, verificável, humilde, que eu preciso exercer no meu dia a dia? Porque a pergunta final não é o que aconteceu no jardim. A pergunta final desta noite é: quem governa o meu coração? Quem domina a minha mente? Quem determina os meus passos? O Espírito Santo de Deus está te chamando. E a minha palavra para você é que você não negocie com a voz de Deus. Que você responda com sinceridade. Se você precisa de ajuda, levante a mão e peça ajuda a alguém com maturidade espiritual para ser a extensão das mãos de Deus sobre a sua vida, para ajudar você a encontrar sentido para a sua existência. Esta igreja está aqui para te ajudar. Nós queremos ser a extensão das mãos de Deus sobre a sua história. Nós queremos ver o seu lar frutificar. Nós queremos ver o seu casamento florescer. Nós desejamos contemplar a jornada bem-aventurada dos seus filhos. Nós somos família espiritual. Desejamos sim estar aqui para chorar com os que choram, para se alegrar com os que se alegram. Por isso, usufrua da comunhão que o povo de Deus no seu ajuntamento oferece. Quantas coisas nós temos pensado, realizado e oferecido como igreja. Nós não estamos aqui para ser mais uma placa na avenida, nós não estamos aqui para ser mais uma programação na agenda, nós estamos aqui para ser o propósito de Deus sobre a sua vida, ajudar você a viver de forma abundante e plena a vida que Deus deu para você. Para que você chegue no final da sua jornada, olhe para trás e, diferente do que mencionamos hoje pela manhã, encontre alegria e satisfação por ter vivido de forma adequada a sua vida e sua história. Porque o nosso problema, eu disse, não é morrer. Morrer todos vamos. Nós não temos mais 100 anos de idade aqui. O problema é a gente chegar no final da nossa existência, olharmos para trás e percebermos que nós não vivemos a vida como deveríamos viver. Vimos a vida passar por diante dos nossos olhos, perdemos as oportunidades, aquilo que de fato vale a pena, escorrendo diante dos nossos dedos. Porque o que de fato vale a pena na vida a gente não compra, a gente não pega. Por isso a gente precisa de tempos de reflexão, de provocação como este. Porque Deus está nos convocando para uma decisão, não isolada, mas uma decisão coletiva, de sermos povo, de sermos família, de sermos reino, de sermos igreja. Nós queremos ver os planos de Deus se cumprir sobre a sua vida e sobre a sua história. Esse é o desejo do nosso coração como igreja, como liderança. Esse é o meu desejo como pastor, para que você alcance e experimente dos planos maravilhosos que o Senhor tem para você. Por isso eu quero orar com você e quero orar por você, pedindo que você responda a Deus aquilo que Deus falou ao seu coração. Eu não sei como você se encontra, não sei quais têm sido os seus desafios, suas lutas. Não sei como o ano de 2026 já tem sido para você, mas eu quero te desafiar a se colocar agora diante de Deus e pedir a Deus: Deus, eu não estou aguentando mais, eu estou tentando conduzir a minha vida, a minha história por minhas próprias mãos, com o meu próprio esforço, mas eu preciso da ajuda do Senhor, do cuidado do Senhor. Eu preciso da força do Senhor, assim como o apóstolo Paulo, eu quero revelar a minha pequeneza, a minha fragilidade, a minha ser-humanidade, para que o poder do Senhor se aperfeiçoe na minha fraqueza. Seja, neste momento, corajoso e corajosa de olhar para dentro de você e revelar diante de Deus o que te aflige, o que te machuca, o que está te destruindo, para que você levante e vá viver hoje o primeiro dia do resto da sua vida, com a certeza plena de que os planos de Deus são maravilhosos para você. Não há nada aí que você esteja enfrentando que seja maior do que Deus, do que o cuidado de Deus, do que o amor de Deus, do que o poder de Deus. Creia nisso.
Mas para que você usufrua, você precisa voltar. Abrir mão da autossuficiência, da arrogância. Abrir mão do ego. E de forma humilde reconhecer só Deus. Só Deus. Diga aí, Deus, eu confesso que o meu coração, vez por outra, é tomado e conduzido ao trono. Eu gosto de ser referência. Eu gosto de controlar. Eu gosto de justificar os caminhos. Seja verdadeiro e verdadeira. E ao mesmo tempo humilde para dizer: perdoa-me, Senhor, pelo orgulho que me afasta da fonte da vida. Perdoa-me, Senhor, por conta da minha arrogância, da minha autossuficiência. Traga-me de volta à comunhão. Eu quero ter a alegria de experimentar a visita do Senhor. Eu quero ter a liberdade de usufruir da comunhão com o Senhor. Eu não quero me afugentar com medo, com vergonha. Não. Ensina-me, Deus, a confiar novamente. Ensina-me, Deus, a obedecer plenamente. A descansar no teu colo. Se você tem carregado um peso na alma, tenha coragem aí onde você se encontra, de colocar isso diante de Deus e dizer: Deus, eu não estou aguentando mais. Eu estou entregando isso na presença do Senhor. Como o Senhor mesmo, por meio de Jesus, nos convida a pegarmos os nossos fardos pesados e sobrecarregados e colocarmos diante do Senhor e usufruirmos numa troca injusta, mas maravilhosa, que é pegar o fardo do Senhor leve e colocar sobre os nossos ombros, para que o Senhor seja verdadeiramente socorro bem presente em meio às nossas angústias, para que o Senhor seja verdadeiramente o nosso Abba, o nosso Pai, para que o Senhor seja a nossa vida, a nossa fonte de vida, a nossa sabedoria, que o Senhor nos guie, nos instrua, para que consigamos viver a vida de forma plena e abundante, esta curta e breve vida, mas de forma profunda, significativa, não pautada nas nossas ambições, nos nossos desejos, mas na vontade do Senhor. Peça a Deus: eu quero me enraizar no Senhor, eu quero ser edificado na Tua graça, para a glória do Senhor, para que a minha casa se transforme num altar de adoração do Teu santo nome, para que o meu casamento reflita a presença gloriosa do Senhor, para que eu seja um homem segundo o Teu coração, para que eu seja uma mulher segundo o Teu coração, um pai, uma mãe, um cônjuge, um filho, um funcionário, um empregado, um patrão, um cidadão, um homem e uma mulher que revele por onde andar a presença gloriosa do Senhor. Deus, que a Tua graça seja sobre todos nós, que o Teu amor revelado em Jesus se manifeste sobre as nossas vidas, para que vivamos cada dia destes próximos 11 meses de mãos dadas com o Senhor, fortalecidos por Tua mão de poder, certos de que aquele que está em nós, aquele que está conosco, é maior do que qualquer dificuldade, qualquer notícia ruim, qualquer situação, circunstância ou cenário que há de vir. O Senhor que está conosco é maior do que tudo. E que nós, confiantes e rendidos a esta verdade,
possamos testificar e proclamar por onde quer que andamos: o Senhor é o nosso pastor. E por isso de nada temos falta, porque o Senhor é suficiente para nós. E ainda que andemos por vales de sombra e morte, nós não precisamos temer mal algum, porque o Senhor é conosco. A sua vara e o seu cajado trazem consolo ao nosso coração. É a nossa oração, é o desejo do nosso coração, em nome de Jesus. Amém.